última pesquisa, a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, indica que o presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, ou seja, do ano que vem, com índices estáveis em relação a agosto. Esse levantamento também mostra que a maioria dos eleitores defende que Jair Bolsonaro desista da candidatura e apoie outro nome. Bom, então vamos aos dados. No primeiro turno, Lula ficaria à frente também em situações, em todas as simulações, com maior diferença de 43% a 21% no cenário com Eduardo Bolsonaro do PL, disputado pela direita, né? A menor vantagem se daria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e condenado por tentativa de golpe. Nesse caso, ficaria de 32% a 24%. Portanto, a gente tem aí cenário 1, ex-presidente Lula, ou melhor, o presidente Lula com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Lula do PT ali com 32%, Bolsonaro com 24%, portanto. Em outro cenário, com Michele Bolsonaro, Lula aparece com 33%, portanto, contra 18% da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL. No cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está sendo bastante cotado aí para ser candidato à presidência da República, Lula, portanto, aparece com 35% e Tarcísio de Freitas já com 17%. Lembrando que Tarcísio voltou a reafirmar hoje que não vai ser candidato à presidência, que quer ser candidato à reeleição pelo governo de São Paulo. Então, até o momento, ele continua negando aí uma possibilidade de candidatura à presidência da República. Agora vamos lá para outro cenário. No cenário contra Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, Lula aparece com uma vantagem ainda maior. Olha aí na sua tela, o presidente Lula tem 32% e Eduardo Bolsonaro do PL 14% de intenções de votos, empatado ali com Ciro Gomes do PDT com 14% também. Agora, em uma eventual disputa com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, Lula também teria vantagem. 40%, portanto, para o petista, 20% para o Tarcísio de Freitas do Republicanos, 16% para Eduardo Bolsonaro. Nos cenários de segundo turno, Lula venceria todos os adversários que foram testados. E a diferença, gente, chegaria de 7 até 19 pontos percentuais, dependendo aí do oponente, né? A menor diferença é para Ciro Gomes do PDT, que fica de 40% a 33%. No segundo turno, Ciro Gomes foi testado, lembrando, pela primeira vez nessa pesquisa Quest. Então tá aí para você, Lula, segundo turno, Lula e Ciro Gomes, né? Lula teria 40% e Ciro Gomes do PDT 33%. Já contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, Lula teria 43% e Tarcísio de Freitas 35%. Lembrando que esse aí já é um eventual segundo turno, né? Agora vamos para o próximo. Nós temos ali Lula e Jair Bolsonaro, né? Numa eventual disputa de segundo turno, Lula e Jair Bolsonaro, Lula teria 47%. Jair Bolsonaro, 34% no eventual segundo turno. E aí, imaginando outro cenário também, aí seria Lula contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Portanto, o atual presidente Lula teria 47% das intenções de voto e Michele Bolsonaro, 32%. Esse levantamento, gente, mostra ainda que o apoio à candidatura de Bolsonaro vem diminuindo. Para 76% dos entrevistados, o ex-presidente deve desistir dessa disputa e apoiar outro candidato. Avanço de 11 pontos, portanto, em relação ao mês de agosto. Apenas 19% defendem que ele mantenha a candidatura. Entre os nomes cogitados para substituir Bolsonaro em caso de inelegibilidade, Tarcísio de Freitas, né, aparece como favorito com 15%. No entanto, 28% das pessoas dizem que elas não se sentem representadas de alguma forma por esses nomes que foram apresentados. A pesquisa Quest também avaliou a candidatura de Lula.
para 59%, o presidente não deveria disputar a reeleição. Oscilação positiva em relação aos 58% do mês de agosto. Já 39% defendem que Lula seja o candidato. Se ele não concorrer, o preferido para substituí-lo é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi citado por 9%, portanto, dos entrevistados. O outro dado estável é o índice de medo. 49% das pessoas entrevistadas dizem temer mais a volta de Bolsonaro do que a reeleição de Lula, enquanto 41% temem o inverso. Tarcísio está, portanto, 8 pontos atrás, quando a gente pensa em outro cenário, de Ratinho Júnior, 12 de Bolsonaro e Zema, 13 de Michele e Caiado, 15 de Eduardo Bolsonaro, 18 de Eduardo Leite. Bom, para nos ajudar a entender um pouco mais todos esses dados, todos estes números que a gente trouxe para você dessa pesquisa divulgada hoje, eu converso agora com o cientista político Camilo Ágio. Camilo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, queria começar falando com você sobre essa questão. O presidente Lula lidera, portanto, em todos os cenários, como a gente trouxe esses dados, esses gráficos também, do primeiro, principalmente segundo turno, né? Agora, eu queria entender o que sustenta essa estabilidade do presidente Lula, mesmo com um índice tão alto de rejeição à reeleição dele. Olha, em geral a gente tem que fazer uma leitura da pesquisa, assim, que é, né, o índice de reprovação, ele deve ser sempre lido, né, de uma maneira relativamente conciliatória e interdependente com a aprovação, né? Ainda que você tenha um alto índice de rejeição, e Lula ainda não está batendo, por exemplo, né, naquilo que seria um nível de rejeição impeditivo para uma candidatura. Há exemplo, por exemplo, do que conseguiu atingir o Pablo Marçal quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, né, com mais de 51% de rejeição. Isso é algo impeditivo, mas a gente tem que levar em consideração sempre, eu acho que, inclusive, há uma tendência, né, relativamente histórica na atualidade, né, de governantes terem um alto índice de rejeição ao redor do mundo, e falo aqui do mundo democrático, né. Mas se a gente pega a taxa de aprovação do Lula, mais especificamente o modo como ele consegue recuperar a sua avaliação, né, que já é compatível mais ou menos ao início do ano de janeiro, o que nós temos aqui é um cenário profundamente favorável. Assim, né? Se esse cenário se manter, esse nível, portanto, né, não apenas de intenção de voto sobre o Lula, mas a própria aprovação do seu governo, nessa faixa aí dos 40 e tantos por cento, a gente tem um índice bastante satisfatório. Eu diria que Lula, o PT, o governo federal estão mais ou menos em festa ali no Palácio do Planalto nesse momento. Boa noite, Camilo. Ana Paula aqui de Brasília. Eu queria saber, essa pesquisa mostrou um aumento na rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que seria natural, né, diante do julgamento do STF que aconteceu recentemente. Eu queria saber se o senhor acha que essa rejeição e esse julgamento, as sanções também dos Estados Unidos, poderia prejudicar também um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, como o ex-governador Tarcísio de Freitas ou alguém ligado à família do ex-presidente. Certamente, eu acho que os dados dessa pesquisa Quest e outros dados já vinham mostrando, né, uma tendência de depreciação, digamos assim, né, das avaliações sobre Jair Bolsonaro e as intenções de voto nele, né? E isso certamente resvala naqueles que fundamentalmente construíram, né, e detém uma imagem pública muito vinculada a essa liderança política, né? Não é à toa, por exemplo, né, que você tem o próprio Tarcísio de Freitas e toda uma discussão, eu diria assim, bastante espraiada dentro dos veículos de comunicação tradicionais no Brasil, da grande imprensa, sobre uma própria ideia de Tarcísio de Freitas representar isso que eu entendo como um oxímoro, né, que seria, portanto, uma posição de moderação dentro do bolsonarismo, um bolsonarismo moderado, né? Isso não é à toa, porque a própria escolha que o Tarcísio de Freitas tem feito ao subir em palanques, inclusive em radicalizar o seu discurso nas últimas aparições públicas que fez, diante do julgamento, né, que envolvia, dentre vários militares e outros membros do antigo governo, o próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele faz uma aposta que é a aposta de uma tentativa de conseguir manter, portanto, o eleitorado que está
estava pelo menos, né, de uma maneira muito solidificada em Jair Bolsonaro, ou seja, é uma luta, né, muito, digamos assim, intensa para tentar conquistar, portanto, esse espólio eleitoral que ainda está concentrado em Jair Bolsonaro. Ou seja, o que nós temos no fim das contas, se você considera os próprios personagens, as opções eleitorais que são aventadas na pesquisa da Quest e vinculados ao bolsonarismo, mais notadamente o Tarcísio de Freitas, a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o que nós temos são esses satélites que orbitam Jair Bolsonaro aqui, né, e que tentam, portanto, capturar esse espólio. Mas essa queda, que eu acho que tem a ver com muitos fatores, sabe, Ana Paula? Certamente, nós temos aqui já foi identificado, no fim das contas, assim, uma depreciação das intenções do voto de Jair Bolsonaro quando das sanções impostas pelo governo Trump, da própria associação invariável, né, da família Bolsonaro, do bolsonarismo de modo geral, com essas sanções, que teve que fazer o bolsonarismo teve que fazer um conjunto de cálculos para tentar, digamos assim, controlar essa crise, né? Então, acho que diante desse cenário, desse fator, mas mais ainda, eu acho, da própria condenação do Bolsonaro, do próprio processo, né, que você tem uma vinculação, eu acho, da percepção de um brasileiro que é muito negativa com relação a políticos que são julgados, processados, né, e principalmente condenados. Eu acho que a ideia da condenação do Bolsonaro é algo que ainda pode surtir um grande efeito que certamente vai resvalar nesses satélites que orbitam. Se vocês repararem, por exemplo, nas simulações, né, das intenções de voto no segundo turno, percebam que o sobrenome Jair Bolsonaro é aquele que está vinculado às melhores performances de Lula. Se você pega o Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, é exatamente nesses cenários de disputa que Lula bate entre 46% e 47%, os melhores desempenhos dele, né? Então, portanto, o nome Bolsonaro, digamos assim, nas urnas, ou pelo menos como uma opção eleitoral nessas pesquisas de intenção de voto, né, já começam a surtir um efeito profundamente negativo, que certamente pode resvalar naqueles que ainda tentam se vincular a esse nome, esse sobrenome, né, a essa liderança política. Agora, Camilo, o nome do vice-governador Geraldo Alckmin, ele aparece aí, de acordo com essa pesquisa, como preferido para substituir Lula, caso ele não se candidate o ano que vem, né? Essa transferência de votos, na sua avaliação, seria viável em 2026? É difícil dizer se Lula tem uma capacidade de ser um cabo eleitoral a ponto de transferir os votos necessários para o Geraldo Alckmin, né? A campanha eleitoral, em geral, as disputas eleitorais, de modo geral, são algo imprevisíveis, né, em grande medida. Assim, né? São muitas surpresas, são muitos eventos que podem ocorrer, né? E a gente deve lembrar que, por exemplo, o próprio Geraldo Alckmin, né, teve um desempenho muito ruim em 2018, embora fosse o candidato com o maior tempo, a maior coligação em primeiro lugar, né? Eu acho que o maior orçamento de campanha, o maior tempo de rádio e televisão, horário gratuito de propaganda eleitoral, e ainda assim não conseguiu passar para o segundo turno. Então, acho que, assim, eu pessoalmente entenderia que o Geraldo Alckmin, talvez, nesse concerto, né, que foi feito para a campanha, para a candidatura do Lula em 2022, qual seja a própria ideia de defesa da democracia, de recuperação, portanto, dos parâmetros e princípios mais basilares da democracia, né? Eu acho que, inclusive numa concertação, digamos assim, né, que foi estabelecida com várias posições à direita do PT, inclusive adversários históricos, como é o próprio caso do Geraldo Alckmin, colocariam o ex-governador de São Paulo, o atual vice-presidente, como, digamos assim, o prioritário nessa linha de sucessão, né? Mas a política, principalmente a política na sua dimensão eleitoral, demanda muitos cálculos, né? Muitos cálculos de risco. Eu entendo que o Geraldo Alckmin pode parecer para um eleitorado moderado, né, que aceitou esse contrato fundamental de recuperação da democracia e depositou o voto em Lula, nessa coligação, nessa aliança com o Geraldo Alckmin, pode ver no Alckmin uma opção moderada. A questão, na verdade, são os outros tantos que não automaticamente reconhecem essa posição e que precisam ser convencidos para dar ao Geraldo Alckmin um mandato presidencial.
Então, é difícil dizer o quanto Lula teria essa capacidade de transferência de voto, ainda mais no sentido de que não há qualquer indicativo de que Lula pretenda fazer isso neste momento. Assim, não, pelo menos assim, o Lula está quase terminando aí o seu mandato, né? Daqui a pouco a gente entra já no ano eleitoral, ano que vem, né? E já se está pensando muito nos cenários eleitorais, as disputas eleitorais do ano que vem, e Lula não fez nenhum tipo de movimentação exatamente para, digamos assim, posicionar um candidato, como ele fez com Dilma, por exemplo, lá em 2010, né, de posicionar um candidato como seu sucessor. Por enquanto, isso está em aberto e a gente não pode deixar de considerar, inclusive, a própria opção do Fernando Haddad. Me parece que é um cara que é do PT, é um sujeito que é um político que já foi prefeito de São Paulo, né? Maior capital do país. Ele foi o segundo candidato a presidente que mais votos recebeu desde a redemocratização, se não me engano. Então, né, desde 1989, é do próprio partido e certamente está ali, né, numa posição, digamos assim, de maior favorecimento para um investimento vindo de Lula e do PT, pensando na sua sucessão, né? Mas, obviamente, que Alckmin também se apresenta aí nesse cenário. Só não tenho tanta certeza se teria uma capacidade realmente de absorver esses votos de que precisa para se eleger presidente do Brasil. Camilo, a gente sabe que há mais de um ano, né, antes da eleição, esses nomes que aparecem também melhores, com uma performance melhor, seriam por conta que já são nomes conhecidos da política, né? Então eu tenho uma dúvida em relação ao índice de desconhecimento de alguns possíveis candidatos. Por exemplo, a pesquisa mostra aqui que o Romeu Zema, governador de Minas, e o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, eles têm um índice de desconhecimento da população de 54%. O Ratinho Júnior, governador do Paraná, que até o Joel comentou aqui, tem 42% de desconhecimento dos entrevistados. O senhor acha que é possível reverter esses números com a exposição e transformar numa candidatura competitiva? Possível sempre é, né? Esses números, em geral, eles indicam um terreno que pode ser explorado. Por outro lado, também, a própria conversão desse desconhecimento na possibilidade de que o conhecimento converta a voto não é tão confiável, né? Às vezes, ser desconhecido é muito mais interessante, né, e digamos assim, lucrativo politicamente do que ser conhecido, né? Então, não podemos fazer, portanto, uma associação automática entre o desconhecimento e uma conversão do conhecimento em votos, né? É difícil. Em geral, na verdade, o que nós temos assim de estudos empíricos assim e com séries históricas de pesquisas de intenção de voto, de pesquisas de opinião, é de que a tendência, no fim das contas, é desse cenário mudar muito pouco na medida em que um candidato passa a ser conhecido. Mas isso depende muito de muitos fatores, né? Eu chamaria a atenção para um dado que eu acho que ele é até mais interessante, assim, porque o voto espontâneo em Lula está bastante alto. Se eu não me engano, é 18%. Me corrija se eu estiver errado. E o voto espontâneo, eu acho que é interessante, talvez até interessante esclarecer aqui para a audiência de vocês, que a declaração do voto espontaneamente, ele indica, portanto, uma solidificação, uma cristalização muito forte, né, na intenção de voto desses sujeitos. Então, o sujeito que não precisa... O voto espontâneo é aquele em que o sujeito, diante de opções que lhe são apresentadas, escolhe uma delas. O voto espontâneo não é apresentado opções alguma. Então, aquilo que se chama do recall eleitoral, não é isso? É o nome, o sujeito, o político, a sua imagem, né, o conjunto, portanto, ali de crenças relativas, né, à sua imagem que estão na cabeça do sujeito. E o Lula está com 18, isso aqui é um ponto de partida muito importante, né? Ao passo que, se você perceber, eu acho que o segundo que tem maior declarações de intenção de voto espontâneas é o Jair Bolsonaro, que está fora da disputa, e os outros têm assim, um índice muito, muito baixo, né? Então, assim, Lula eu acho que está despontando aí com um terreno bastante sólido, né, na disputa para a reeleição. Embora, obviamente, né, o nível do desconhecimento dos outros candidatos pode ser um terreno a ser explorado. Por outro lado, também não é muito recomendável e seguro achar que, uma vez que sejam conhecidos, eles converterão esse conhecimento em votos. É muito difícil. Em geral, no fim das contas, como eu disse, muitas das pesquisas demonstram que a tendência é uma manutenção, mais ou menos, desse ambiente já apresentado com relação às intenções de voto declaradas.
Agora, Camilo, para finalizar a nossa conversa, o nome de Ciro Gomes, né, foi testado pela primeira vez nesse cenário aí de segundo turno e com uma certa competitividade, ele chegou aqui com 33% contra 40% do presidente Lula, né? Você acredita que pode ser aí uma via alternativa viável para 2026? Eu acho que o Ciro Gomes ele pode certamente entregar uma candidatura competitiva, né? Eu não sei exatamente se ele conseguiria, diante das outras tantas candidaturas, etc., pontuar de uma maneira tão expressiva como ele está pontuando aí, né? O Ciro vem fazendo um investimento muito grande há um tempo, né? Eu diria assim, como candidato a presidente, um antipetista e também um cara antibolsonarista. Então, tem lutado fortemente para se apresentar como um candidato dessa moderação, inclusive com o discurso de que o Brasil não precisa de um governo nem de esquerda nem de direita, ele precisa de um governo que tenha um projeto político, ele se apresenta, portanto, como um candidato que tem um projeto político consistente, claro, né, que deve ser, portanto, aplicado, né? Então, no entanto, assim, contudo, o Ciro Gomes ele tende a ser um candidato muito imprevisível. Eu acho que algo que até ele reconhece, né? Eu já vi o Ciro Gomes lembrar de uma frase do Caetano Veloso ao dizer que ele sempre acaba se prestando um enorme desfavor, né, a si próprio, né? Então, o Ciro ele acaba botando os pés pelas mãos, às vezes carregando muito na tinta das críticas que faz, dando declarações que acabam prejudicando muito da sua imagem, das suas pretensões, mas certamente é um candidato com uma tração, digamos assim, política, um histórico político assim invejável, um cara intelectualmente com uma formação intelectual muito consistente, né, experiente em grande medida, né? Então, acho que o Ciro, tudo depende, no fim das contas, do modo como o Ciro vai tentar construir uma imagem pública de alternativa a duas forças muito consistentes no Brasil hoje, né? Que é o bolsonarismo e é o petismo ou lulismo. Então, nós temos uma sociedade muito dividida entre esses dois polos aqui, que não exatamente, obviamente, são equidistantes com relação à democracia. Então, assim, não existe exatamente uma polarização nesse sentido, né? Mas certamente nós temos uma divisão do país entre esses dois aqui. Se eu pudesse apostar, eu acho que o Ciro Gomes está fazendo investimento de longo prazo. Talvez não para 2026, mas ali para 2030, né? Eu diria que ele teria mais condições de se apresentar como uma nova opção quando nós teremos invariavelmente uma possível renovação, digamos assim, né, geracional na política brasileira.